Vamos lá, estamos no 5º capítulo. As armas são produzidas para matar. Não. As armas têm duas funções, a ofensiva e a defensiva. A ofensiva, ela é utilizada pelos criminosos, ou seja, a intenção de fazer o mal. Quem tem a intenção de fazer o mal é o criminoso. Nem mesmo o policial vai ter a intenção de fazer o mal ou matar. O policial vai matar um criminoso quando ele está defendendo a própria vida ou a vida de outro cidadão. Então, até mesmo um policial em serviço vai entrar na segunda categoria para que as armas servem, que é defesa. O cidadão de bem e o policial, eles vão utilizar a arma para defesa. Vamos dar um exemplo aqui, bem esdrúxulo. Um cara vai atacar uma mulher. A mulher mais forte da sala não tem forças para se defender do cara mais fraco. Tudo bem, há habilidades, há outras técnicas de defesa pessoal, show de bola. Mas na maioria dos casos não é isso. Então, uma mulher portando uma arma tem muito mais chances de sair ilesa e salva de uma situação do que se ela não tiver nada. Ela não precisa se enfiar numa luta corporal. A mesma coisa vale para homens. Homens com uma arma conseguem se defender de bandidos ou de qualquer outra situação sem precisar entrar no tapa. Tudo bem, eu concordo, tu deve estar pensando que a melhor situação num assalto é ficar calmo, se render e pronto. Agora vamos considerar que o assaltante entrou na tua casa. Ele tá tentando estuprar a tua mãe, a tua filha, o teu marido. Tá batendo ensandecidamente no homem da tua vida. Tá colocando em risco o teu filho pequeno de 1 ano ou menos. Ou mais, tanto faz. Coloca na sua realidade. Se tu tem uma arma, tu consegue se defender disso. Senão, tu vai ter que ficar parado, olhando, impotente. Um familiar querido teu sofrer. E eu sou a pessoa paz e amor, good vibe. Eu fico pensando que eu jamais conseguiria atirar em alguém. Mas talvez nessa situação extrema, eu tenha essa coragem. Porque é uma pessoa que eu amo. E uma pessoa que eu amo, não importa o que vai acontecer comigo, eu vou proteger. Nos Estados Unidos, uma pesquisa mostrou que 74% dos criminosos têm medo de serem baleados. E principalmente, nessa mesma pesquisa eles relatam, eles têm muito mais medo de um cidadão armado do que de um policial. Porque o policial, ele tem a obrigação de ler os seus direitos. Ele tem a obrigação de avisar que ele vai atirar, de mandar parar. O policial tem essa obrigação, o cidadão não. Então um criminoso tem muito mais chances de morrer nas mãos de um cidadão qualquer armado do que da polícia. E por isso eles têm medo de que a pessoa talvez esteja armada. Porque eles não vão ter nem aviso, eles simplesmente vão tomar a bala. Mas fato é que, se acontece alguma coisa, o tempo entre ligar para a polícia e a polícia vir é muito grande. O risco que tu corre é gigantesco. A polícia não vai conseguir, principalmente aqui no Brasil, a polícia não vai conseguir chegar a tempo. E uma tragédia vai acontecer. Eu sei, pode parecer extremo. Sempre dizem, tu treina pra perto. Porque se tiver, por acaso, um bandido longe, tu não vai atirar no bandido de longe. Tu vai sair correndo a perna pra que te quero. Se eu tiver que lutar contra alguém, eu não vou conseguir. Eu com certeza vou ser vítima de alguma coisa. Só essa carinha de eu mato qualquer um que aparecer na minha frente não vai me adiantar de nada, sinceramente. 6º capítulo. As armas causam muitos acidentes caseiros e matam crianças. O autor deixa bem claro nesse capítulo que qualquer coisa que possa evitar a morte acidental de qualquer pessoa, ela precisa ser evitada. Ao mesmo tempo, não dá para colocar culpa nas armas, porque a maioria das pesquisas feitas, elas relatam que a arma não é um grande causador de mortes. A ONG Criança Segura fez um levantamento das mortes de crianças de 2003 a 2012. Nesse levantamento constava que 39% das mortes eram causadas por acidentes de carro, 25,8% por afogamento, 14,2% por sufocamento, 0,5% por outras causas e 0,7% por armas de fogo. Entre o outros e o armas de fogo, há ainda uma infinidade de outras causas. Só que assim, as maiores causas são acidentes de trânsito,
afogamento e sufocamento de crianças menores de 12 anos. Armas de fogo não tem nada a ver com isso. E nem por isso a gente vai sair por aí proibindo piscinas, banheiras, as crianças andarem de carro. A gente tem que tomar cuidado. Essa é a nossa função como adulto responsável. Nós precisamos nos responsabilizar e tomar cuidado com as nossas crianças e com nós mesmos. E sim, essa pesquisa foi feita no Brasil. Nos Estados Unidos, que é o país mais armado de todo o planeta, não chega nem a 2%. Não chega a isso, é 1, alguma coisa. E tem toda a questão da dificuldade de manusear uma arma. Quem tem arma, entende. O manuseio de liberar a arma, de colocar a munição e tudo mais. Nós, leigos, acreditamos que é tudo muito simples. Tanto que a gente acha que se uma arma cair no chão, ela vai disparar. Só que se a arma não estiver extremamente preparada e bonitinha, as chances são praticamente nulas disso acontecer. E quanto aos adultos? O Ministério da Saúde também fez uma pesquisa, mas em 2012, de que o índice de pessoas mortas acidentalmente por armas de fogo é de 1,4%. O maior deles segue sendo o trânsito. Para adultos, chegam a ser 62,5%. A gente deveria estar mais preocupado em resolver outros problemas além do desarmamento. Ou seja, tu tá tirando a liberdade da pessoa de se defender por uma coisa que é tão pequeno o risco de acontecer um acidente. Isso também poderia ser um bom argumento. Porque se a pessoa tá sem arma, ela não vai conseguir se matar. Só que o Japão é o país mais desarmado da história. E é o país que mais tem suicídios na história. Eles não se suicidam por arma de fogo. O Rio Grande do Sul, aqui onde eu moro, é o estado mais armado do nosso país, tá? E os suicídios, em sua maioria, são por agrotóxicos ou enforcamento. E, cara, tu tem que ter muita coragem pra puxar um gatilho. A gente que não mexe com arma de fogo acha que é muito simples, mas tu tem que ter muita coragem pra puxar um gatilho. 7º capítulo. As armas precisam ser controladas para facilitar a solução de crimes. E como eu já falei em alguns capítulos atrás, o criminoso não usa arma registrada. No final das contas, tu tá tirando um direito do cidadão de defesa com um controle que não vai existir. Justamente porque o cidadão que vai fazer todo o processo, vai comprar arma, vai registrar a arma, ele não vai cometer um crime. A não ser que ele esteja em um surto psicótico. Mas ele vai usar outra arma também. Se ele não tiver uma arma, ele vai usar o de outro meio. Nos casos de crime, ou a arma que é utilizada, ela é ilegal, ou ela é registrada, mas no nome de outra pessoa. Ou seja, o bandido foi lá, assaltou alguém, pegou sua arma, utilizou num outro crime, e quando a polícia vai tentar solucionar esse crime e ver, olha, uma arma registrada, vamos ver que criatura causou isso, eles encontram a pessoa que vai mostrar um papelzinho dizendo, olha, esse é o boletim de ocorrência de que eu perdi a minha arma. Então, de fato, não vai ajudar a solucionar. E só vai tirar mais dinheiro público, porque tu vai simplesmente pegar o policial que poderia estar protegendo o cidadão, que já são poucos, porque nós temos pouca verba e recurso para a segurança pública, para colocar a registrar armas, que só vão ser registradas por pessoas que não vão usar ela para um crime. Olá, pessoal do lado aí. Mudamos de roupa porque mudamos de dia. Vamos seguir com a 8ª mentira. O desarmamento tem diminuído a criminalidade no país. Bom, a gente já viu nos capítulos anteriores que isso de fato não aconteceu. A lei do desarmamento, ela foi criada em 2003 e regulamentada em 2004 junto com um decreto. Só que isso aconteceu no final de 2004. Então, a redução da criminalidade, que foi de 5% no ano de 2004 com relação a 2003, não teve influência real do desarmamento da população. Porque só no final de 2004 é que a população realmente entregou as suas armas e então esse dado ele não se torna real se nós formos fazer uma análise. Em 2005 continuou reduzindo, então show de bola. O problema é que em 2006 a criminalidade aumentou, em 2007 diminuiu de novo e em 2008 ela voltou a subir para não parar mais. O autor também nos traz que o Nordeste é o estado com menos armas e com o maior número de homicídios. Já o Rio Grande do Sul é o estado de todo o Brasil com o maior número de armas. E a criminalidade é pouca. Isso também não são dados, poderiam entrar para uma estatística, mas é uma informação interessante de se trazer.
Esse capítulo ele não traz nada de muito novo, então eu não vou me estender, porque ele fica repetindo coisas que já foram postas nos capítulos anteriores. Então, o nono, que é a última mentira que o livro traz, é: qualquer cidadão de bem pode comprar e possuir uma arma no Brasil. A Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto de Desarmamento, ele traz tantas exigências que começa a dificultar o brasileiro de conseguir portar uma arma ainda aqui em casa. Esse processo ele é tão custoso que não tem como um pobre de fato possuir uma arma, porque tem que apresentar tanta documentação e rodar por tantos cartórios e pegar cópias e entregar coisas e preencher e mandar para análise e comprovar, que o cidadão comum, pobre, não tem recursos financeiros para fazer isso. O rico tem. O rico consegue ter uma arma, conseguir o seu CAC, por exemplo, inclusive para andar por aí. Tá? O pobre não tem como, mas por conta desse estatuto. Lembra em um capítulo anterior que falei que existia 2.400 lojas de armas antigamente e hoje existem só 200? Pois então, artigo raro. É caro uma arma aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, fichinha, de tanta loja que tem. É a lei do livre mercado. Se não sabe sobre isso, por gentileza, estude logo em seguida. E assim, ó, eu nem vou dizer que eu sou contra as leis para comprovação de idoneidade, apesar de que é o governo que deveria fazer essa verificação. Se eu não cometi um crime, eu não deveria provar para o governo que eu não cometi o crime. O governo deveria ter esse acesso, porque eu vou gastar uma fortuna para fazer essa comprovação. O governo tem isso de graça. No final das contas, é nós que continuamos pagando para o governo dinheiro por uma coisa que ele já tem de graça de informação. E assim, ó, os exames psicológicos também não é alguma coisa que me pega, que tire a nossa liberdade. Porque da mesma forma que a gente precisa fazer exames para dirigir um carro, e muitas vezes para conseguir um emprego, eu tive que fazer um psicotécnico para poder passar na minha vaga de emprego, a gente também deveria fazer para uma arma. Afinal de contas, a gente precisa comprovar que somos pessoas normais, não é? Agora, precisar apresentar um documento de efetiva necessidade, cara, tu quer se defender na tua casa. É necessidade. Se tu quer se sentir seguro, isso é liberdade. É isso que o livro traz, tá? Lembrando, apesar de eu falar com toda essa empolgação, eu tô falando que o livro tá trazendo. O livro defende isso. O autor também reclama do fato de que o cidadão precisa fazer aulas e cursos para mostrar que ele consegue manusear a arma. E eu, Karen, não vejo nenhum problema nisso. Eu também preciso fazer uma autoescola e preciso fazer uma prova para passar. Então as pessoas querem tanto comparar carros com armas, porque armas também podem ser um meio para matar pessoas. Bom, eu também faço esse comparativo. Eu não concordo com os autores. Eu acho sim que a gente pode prezar pela liberdade do cidadão e ainda assim fazer algumas exigências para comprovação de que a pessoa está em sanidade mental e de que a pessoa sabe manusear um objeto. Ou seja, eu, Karen, não consigo concordar que o direito supera a prática e a perícia. Eu ainda prezaria por, sim, estarmos constantemente em manutenção da nossa perícia e habilidade em manusear uma arma. Até porque a gente não vai manusear ela todo dia, a gente vai deixar ela guardadinha lá e na hora que precisar utilizar, vai adiantar de alguma coisa ter uma arma, se não vai conseguir destravar, colocar a munição? Vai adiantar de porra nenhuma, né? Desculpa o palavrão. Por último, o livro traz um resuminho para conseguir integrar um pouquinho melhor essa discussão com alguém que venha a te questionar sobre o armamento, que é: o desarmamento é sim uma forma de controle social, a população não tem como lutar contra o governo, ele tem total controle, porque ele tem total controle sobre as Forças Armadas. As armas são como carros, elas dependem de quem está usando elas e com que propósito. Se por acaso uma pessoa estiver um pouco pirada e quiser atropelar alguém, ela vai fazer isso. Nós já vimos notícias sobre. A arma também é a única maneira de uma pessoa mais fraca se defender do seu agressor. Vidas incontáveis são salvas com o uso defensivo da arma, tanto pelas forças policiais, quanto por policiais à paisana ou pessoas armadas que conseguem conter um criminoso. Países com políticas menos restritivas, com porte e posse de armas, tendem a ter menos violência. Isso estatisticamente. Os criminosos não obedecem às leis, então não importa quantas leis e estatutos vão querer colocar com relação a desarmamento, eles não vão obedecer. Então de que vai adiantar? Nada. E por último, em nenhum lugar onde foi implementado
restrições quanto a isso, houve real melhora na criminalidade. Fique com tudo isso que eu te disse, pense sobre, pesquise com relação ao desarmamento também, não fique só com este livro de mentiras sobre desarmamento. Como eu sempre digo, é bom conhecer os dois lados para conseguir definir uma opinião embasada e forte.